Nesse vídeo a gente vai desvendar todos os novos personagens que ainda vão despertar o Haki do Rei ou são usuários dessa habilidade, mas ainda não a usaram dentro das páginas de One Piece. E para começar, eu quero ir para um muito óbvio que é Rocks de Shebeck. Eu poderia me estender bastante aqui e apontar dezenas de motivos para esse lendário pirata possuir o Haki do Rei, mas como eu acho que todo mundo tem muito claro que ele de fato é um usuário dessa habilidade, acho que os argumentos ele era o capitão de uma tripulação com pelo menos 3 usuários de Haki do Rei e só foi ser derrotado numa luta contra Roger e Garp são o suficiente para convencer qualquer um de que Rocks de Shebeck era sim capaz de usar essa técnica. Um início de lista excelente, então já deixa aquele like, se inscreve no canal, eu sou o Lipe e vem comigo. Monkey D. Dragon é outro personagem que possui centenas de argumentos que fortalecem a ideia dele possuir o Haoshoku Haki. O primeiro ponto de todos é que o Haki do Rei parece ter uma questão hereditária. Roger o possuía, seu filho Ace também. Kaido o possuía, seu filho Yamato também. Big Mom o possuía, seu filho Katakuri também. Então o Garp ser confirmado como usuário dessa habilidade, como o capítulo 1080 deixou claro, devido às onomatopeias, a chance do Dragon possuir essa habilidade aumenta. E levando em consideração que seu filho Monkey D. Luffy também é capaz de usá-la, o Dragon parece um excelente candidato. Mas não são apenas as relações familiares que pesam a seu favor. Ele é o líder do exército revolucionário capaz de comandar diversos subordinados poderosos, tal como Ivankov, Bartolomeu Kuma e o Sabo. Sendo o principal nome dessa organização que busca com tanta ambição destruir o governo mundial, parece plausível que ele tenha uma vontade poderosíssima capaz de se expressar através de um incrível Haki do Rei. Muitos esperam que ele seja um dos personagens mais fortes da obra, e ter o Haoshoku Haki parece algo fundamental para isso. Para mim, esses dois primeiros presentes na lista são certos de ser usuários do Haki do Rei, e o terceiro também. Drácula e Mihawk é outro que parece ser uma aposta certeira. O Olhos de Gavião é simplesmente o homem que reina sobre todos os espadachins, sendo considerado o melhor do mundo. Sua fama cresceu através do planeta devido ao seu histórico de duelos contra Shanks, um dos 4 Yonkou. E será que ele seria capaz de rivalizar com o Ruivo, um dos maiores se não o maior usuário de Haoshoku Haki de todos, sem possuir um Haki do Rei extremamente poderoso? Muito difícil. E parece que para defender o trono de melhor espadachim do mundo, ele necessariamente precisa possuir esse Haki. Afinal, aquele que almeja tomar esse posto despertou a técnica há pouco tempo e já é capaz de revestir suas lâminas com uma enorme quantidade de Haki. Mais uma vez, será que Mihawk poderia competir contra um espadachim usuário de Haki do Rei sem possuir essa técnica em nível avançado? Muito difícil. Então, colocando como parâmetros Roronoa Zoro e Shanks, parece claro como água que o melhor espadachim do mundo também possui essa técnica. Inclusive, eu acho que a gente não precisa nem ter olhos de gavião para perceber que o Mihawk é um usuário do Haki do Rei. Ben Beckman. Esse, apesar de menos provável que os anteriores, eu acho que é um palpite bem interessante, principalmente ao fazermos um paralelo com a tripulação de Gold Roger. Beckman é o imediato e braço direito de Shanks, função tal como Rayleigh, exímio usuário de Haki do Rei, exercia no bando do Roger. Visto que Ben Beckman representa o que Rayleigh representava, parece muito justo que ele seja um usuário de Haki do Rei, mas claro, não para por aí. O braço direito de Shanks é provavelmente o comandante de Yonkou mais poderoso de todos, visto que a tripulação do Ruivo é mencionada como a mais equilibrada e inexpugnável entre todos os imperadores. Então, como Katakuri e Zoro possuem Haoshoku Haki, também parece fazer sentido que o Ben Beckman seja capaz de usar essa técnica, provavelmente num nível ainda mais avançado que os outros dois comandantes mencionados. Inclusive, por mais que seja filler, o episódio 1030 de One Piece nos dá um gostinho de como seria ver esse homem usando essa habilidade. Sei que não dá pra levar filler em consideração, mas eu acredito que sim, tá? O Ben Beckman também vai possuir o Haki do Rei. Sakazuki é o primeiro marinheiro que vamos levantar nessa lista, o homem provavelmente com a maior ambição para destruir piratas nesse mundo, aquele que hoje ocupa o posto de almirante de frota. Antes dele, essa função era exercida por Sengoku, que até pouco tempo era o único marinheiro confirmado com o Haki do Rei. Devido à sua ardente e gigantesca determinação, eu acredito que Sakazuki ainda possa ser confirmado como usuário de Haki do Rei. Sinto que alguém que alcança tamanho patamar numa instituição gigantesca como a Marinha, dificilmente não possuiria tal habilidade.
Detalhe é que talvez ele não a possua em nível tão avançado, afinal, para que aprender a refinar seu haki revestido se você pode dar um socão de magma incandescente capaz de atravessar corpos humanos? Pois é, eu acho que pelo cargo que ele ocupa, a vontade que expressa e sua importância como antagonista dentro da obra, Sakazuki, antigo almirante Akainu, vai ser o usuário de Haoshoku. E como a gente está falando de antagonista, a gente não pode deixar de mencionar Barba Negra Marshall D. Tate. Ele é um excelente candidato. Se falarmos de ambição, fica muito difícil apontar outros personagens que possuam uma tão poderosa quanto a dele. Tate é alguém com vontade para engolir o mundo, para dominar tudo e todos, seja no meio da pirataria ou no meio político legal desse universo. E não há nada que esse homem não faria para ascender aos patamares sociais mais elevados em busca de poder. Como alguém que foi capaz de fazer a única cicatriz que Shanks carrega em seu rosto e ser um dos principais, se não o principal nome antagônico ao de Luffy em One Piece, Tate parece ter todos os requisitos necessários para ser usuário dessa habilidade em um grau poderosíssimo. E isso seria até importante para esse personagem que parece depender muito de suas frutas. Afinal, como o Kaido já deixou claro, o Haki é o poder que supera tudo. Como alguém muito inteligente, é muito provável que ele já saiba disso e não se deixaria ficar para trás nesse aspecto. Por isso, eu acredito que o Barba Negra vai ter sim um Haki do Rei muito poderoso. Tsuru. Chegamos aqui na nossa primeira e uma das duas únicas representantes femininas nessa lista. A lendária vice-almirante é um dos principais nomes da velha geração, ao lado de Sengoku e Garp, formando junto a esses dois lendários marinheiros, o trio monstro da marinha. A gente sabe pouco sobre essa personagem, mas o pouco que nos foi apresentado já nos diz muito sobre sua força. Quando tinha 63 anos, ela continuava forte o suficiente para assustar o próprio Doflamingo. Ele fugiu diversas vezes dessa marinheira e até mesmo mudou seus planos no passado para não ter que enfrentá-la diretamente. Ou seja, o Doff, também usuário de Haki do Rei, temia enfrentar essa mulher. Isso só mostra o quão insana ela deveria ser, né? Até porque ela nem estava mais no auge naquela época. Então eu acho que a Tsuru merece respeito. E pra coroar o trio lendário da marinha, ela também deveria ter, né? Assim como o Sengoku e o Garp. Ou às vezes ela é tipo o Sanji do trio monstro, né? Que não vai ter... Será? Será? Kobe é um excelente candidato dentro da marinha para despertar o Haoshoku Haki. Na Guerra de Marineford, ele desenvolveu um haki poderoso da observação após passar por um trauma gigante. Agora, como um capitão de respeito, Kobe certamente é um exímio usuário desse haki e também do armamento. Fica só faltando do rei para ele se tornar, ainda mais incrível. E como nas próprias palavras de Garp, esse garoto é o futuro da marinha e seu amado aprendiz, eu acredito que ele se tornará o símbolo de justiça que hoje é representado pelo lendário Garp. É bem possível que Kobe nunca chegue no nível galáctico de seu mestre, mas para realizar seu sonho, que é se tornar um almirante e assumir o papel que um dia foi de Garp, ele certamente vai precisar despertar o Haki do Rei. Afinal, como rivalizar com o Luffy sem essa habilidade? É simplesmente impossível. Então eu acho que na próxima situação em que vermos o Kobe precisando usar 100% de sua força, ele vai despertar o Haki do Rei. E para fechar, aqueles que estão vinculados à marinha, né, ou pelo menos que possuem uma certa conexão com ela, temos Kuzan. Será que esse aí causou uma estranheza em você? O meu argumento pro Kuzan tá aqui se assemelha ao que eu falei sobre o Sakazuki alcançar o posto de almirante de frota. É difícil imaginar que alguém que se senta nesse trono não seria um usuário dessa habilidade. E como Sengoku indicou ao Kiji para ser seu substituto, também faz sentido que ele possua essa habilidade. Mas esse não é o principal argumento aqui. Na realidade, o que eu vou falar agora, eu sei que é uma opinião impopular, tá? Mas ela parece super clara pra mim. E também acho que é um argumento bem condizente pro Kuzan ter o Haki do Rei. O Kuzan e o Sakazuki têm praticamente o mesmo nível de força. A diferença é minúscula. Se fosse diferente disso, a batalha entre eles não teria durado infames 10 dias diretos em Punk Hazard. Então se o Sakazuki for de fato usuário do Haki do Rei, para manter essa equivalência nesse equilíbrio, o Kuzan também precisaria ser. Fazendo assim, né, com que a balança de nível de força entre esses dois fique ali bem equilibrada, né, com um pouquinho mais ali pesando pro Sakazuki, que realmente saiu vitorioso.
Então é isso, no fim das contas pra mim a força dos caras é muito parelha e se um tiver o Haki do Rei, eu acho que é condizente, né? E equilibrado também, o outro possui habilidade. Kozuki Momonosuke. Falando em opiniões impopulares, em polêmica, tá aqui um nome que eu acredito ser um dos mais polêmicos da lista, mas que eu defendo a fogo e ferro. O filho de Oden, também usuário de Haki do Rei, e Lady Toki é o atual Shogun de Wano. Ele é de uma linhagem direta do lendário clã Kozuki e já demonstrou uma habilidade específica em um nível ainda mais poderoso que seu pai, Monkey D. Luffy e o próprio Gold Roger. Momo, além de ouvir a voz de todas as coisas com uma precisão maior do que qualquer outro personagem já apresentado, também foi capaz de se comunicar diretamente com Zunisha, algo que Luffy, Roger e Oden simplesmente não conseguiram. Eu vejo um potencial gigantesco no Momo tanto pela sua linhagem sanguínea, como pela sua fruta e também pela sua determinação enorme, que apesar de muito julgada, o fez encarar cara a cara o próprio Kaido em diversas ocasiões. Nos últimos momentos de Wano, mesmo com muito medo, ele encarou um almirante. E como já dizia Neil Gaiman, um dos meus escritores favoritos, quando você tem medo e mesmo assim faz, isso é coragem. Momonosuke é extremamente corajoso. E como eu já mencionei anteriormente, o Haki do Rei tem uma questão hereditária, né? Então vai saber se não passa do pai Kozuki Oden pro filho Kozuki Momonosuke. Eu boto muita fé no meu menino, tá? E acredito de verdade que ele vai despertar o Haki do Rei. E se você concorda com isso, escreve nos comentários Momo vivo. E se não concorda, escreve aí Momo morto. Mas cuidado, hein, que eu tô de olho. Mas parando pra pensar agora, ele já teve excelentes oportunidades de despertar o Haki do Rei, né? Porque ô vidinha sofrida desse garoto, cara, pelo amor de Deus, quando o Kaido ameaçou tacar ele ali do palácio, dava pra ter despertado. Quando ele tava preso, precisando sair ali, etc, tal como o Doflamingo despertou, né? Ele também poderia ter despertado. Então ele teve momentos aí, né? Mas quem sabe? Ainda tem futuro, ainda tem muito futuro pra esse garoto no corpo de um homem de 28 anos. Sabo é uma aposta interessante porque além de uma determinação gigantesca e ser irmão de 2 usuários de Haki do Rei, hoje ele é a maior figura que inspira a revolução no planeta. Por mais que eu ache que dessa lista inteira ele talvez seja um dos menos prováveis, suas qualidades como um rei são inegáveis. Ele tem uma liderança nata que o fez ascender ao posto de segundo no comando do exército revolucionário, e é certo que ele desempenhará um papel muito importante na grande guerra final. E parece que, para enfrentar gigantescos inimigos que ele terá pela frente, o atual usuário da Mera Mera no Mi precisará mostrar que, além de um Haki do armamento poderosíssimo, as técnicas do dragão precisarão alcançar outro nível. Eu gosto da ideia do Sabo não ter Haki do Rei, mas fazendo um trio com Luffy e Ace, sendo uma figura tão importante para esse universo e prometendo ter uma batalha épica contra algum monstro dessa obra, é bem possível que ele desperte a habilidade ou simplesmente, né, revele em algum momento que já a possuía. O Sop, porque já mentiu que tinha o Haki do Rei e suas mentiras se tornam realidade. Outro argumento muito importante é porque eu quero. Sanji, porque eu quero também, e isso já é o suficiente. Na real, tá? Vamos com calma aqui, porque eu acho que como parte do trio monstro e alguém que promete se tornar um dos mais poderosos dessa obra, sendo também uma das asas do Rei dos Piratas, Sanji também tem o potencial para despertar essa habilidade. E eu inclusive já fiz um vídeo inteiro dedicado a isso que eu acho que vale muito a pena ver se você quiser se aprofundar nessa possibilidade. E como o Sanji é o número 3 do bando, acho que também vale levantar outra possibilidade aqui, né? Correlacionando o Chapéu de Palha ao bando do Roger. Temos então Scopper Gaban. Como a gente tem muito pouco sobre ele, eu não vou me estender muito, né? Mas como os Piratas Rocks tinham mais de pelo menos 3 subordinados usuários de Haki do Rei no bando, eu acho que o Gaban, como braço esquerdo de Roger, também tem alguma chance de ter essa habilidade. Por isso eu acho bem digno dele estar aqui na lista, tá? E quando ele aparecer lá em Roadstar, a gente vai ver sim ele usando o Haki do Rei. Mas só lá em Roadstar, vamos esperar um pouquinho. E eu te faço rapidamente uma sequência de perguntas, tá? Você acha que ele vai ter essa habilidade? Como você classificaria hoje a força de Scopper Gaban? Acho que ele vai ser tão forte quanto quem, mais ou menos? Mais forte que todos os comandantes de Yonkou atuais? Tão forte quanto o Katakuri, num nível ali mais próximo do Ben Beckman? Inferior a ele? Enfim,
Deixa nos comentários. Eu fico muito curioso para saber a interpretação da galera sobre o que esperar da força, né, de Coppergaban. Agora eu vou fazer 2 pacotões para finalizar esse vídeo e depois levantar o improvável e último usuário de Haki do Rei. Mas por agora, vamos de Imu-sama e o primeiro Joy Boy. Ambos por motivos óbvios, né? Um foi um homem absolutamente notável que cativou o próprio Gold Roger e o outro é o soberano supremo que governa esse mundo. Por mais que tenhamos pouquíssimas informações sobre os dois, acredito fortemente que ambos serão usuários dessa habilidade. Um faz um paralelo direto com o Luffy, né, que pô, despertou Nika e tal, etc. E o outro é Imu-sama, que, mano, reina sobre tudo, né? Então, os caras vão ter o Haki do Rei. Acho que todo mundo concorda com isso, né? Parece que é um palpite bem pé no chão e condiz bastante com o universo da obra. E para dar sequência, o próximo pacotão contempla todos os 5 Gorosei. Eu não tenho tanta certeza se eles serão de fato usuários do Haoshoku tal como o Imu-sama e o primeiro Joy Boy, mas também vejo como palpites bem plausíveis. Mas pra ser sincero, por mais que eu ache uma aposta justa, eu sinto que nenhum deles vai ter o Haki do Rei. Principalmente por se subordinarem tão fortemente à vontade de alguém e não parecerem ter uma ambição própria. Eles parecem que seguem ali uma maneira de deixar o mundo mais equilibrado e tal, fazer um meio campo entre Imu-sama, Dragão Celestial, a sociedade no geral. Então, eles estão aqui como uma menção honrosa, porque eu acho que muita gente também acredita que eles possuem o Haoshoku, mas eu tenho aquela pulguinha ali atrás da orelha me dizendo, cara, sei não, hein? Racionalmente me parece muito ok, tá bem válido, mas o intuitivo ali, tá, o que vem de dentro ali do meu âmago me diz que não, tá? Que eles não vão ter esse Haki. E pra finalizar, um nome que pouquíssimas pessoas pensariam ou até mesmo ousariam colocar nessa lista. Pensa aí, porque uma mulher descobriu quem é a última mulher dessa lista sem Setsuru? Não? Então se liga. Shakuyaku, mais conhecida como Shaki. Ela é uma ex-imperatriz de Amazon Lily e ex-capitã das piratas Kuja de 2 gerações antes da boa Hancock, que também é uma personagem usuária de Haki do Rei. Ou seja, ela é uma amazona super poderosa e foi conhecida por ser perseguida pelo lendário marinheiro Garp e permanecer de boa na lagoa. Por essa menção de que era perseguida por esse herói, muitos especulam que a Shaki também era uma pirata Rocks, mas muito provavelmente ela era de fato líder das piratas Kuja e por isso era tão perseguida, o que demonstra ainda mais que essa mulher esconde um grande poder, porque se ela era líder das piratas Kuja, foi perseguida pelo Garp e nunca foi pega, meu querido, ela é braba demais. E pra quem não acha que ela tem o Haki do Conquistador ou da Conquistadora, como você explica ela ter conquistado o coração de Silvers Rayleigh? Brincadeiras à parte, eu acho que a Shaki, tal como a Hancock, tem potencial para ser uma usuária do Haki do Rei, fazendo assim um belíssimo casal de usuários de Haki do Rei com Silvers Rayleigh. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado, tá? Se você tem algum outro palpite de personagem que pode despertar essa habilidade, eu ficaria muito contente em ler aí nos comentários, tá? Então deixa aí. Talvez esteja faltando bugs, tá pensando? Mano, calma. Gente, vamos com calma, né? A gente tá falando de Haki do Rei, Haki dos deuses é outra parada. Aí a gente coloca o bug nesse patamar inalcançável, tá bom? Não esquece de deixar aquele like, se inscrever no canal se não é inscrito e a gente se vê, sem sombra de dúvidas, num próximo vídeo. É isso, galera. Valeu!